Olá a todos, estamos iniciando o programa Fora do Corpo. Sou Moisés Zagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. Nós temos respondido as perguntas colocadas, de um programa para o outro, que fica muito mais fácil do que o que a gente estava fazendo. O sistema que a gente estava usando, as perguntas vinham, iam chegando online e aí ficava difícil, eu tinha que ler tudo, e mesmo com o pessoal me ajudando, não ficava tão fácil. E eu sei que perdi um pouco de tempo também, Então, a ideia é que vocês mandem a pergunta e aí eu pego essas perguntas e a gente vai respondendo e conversando sobre isso, eu vou ler aqui a primeira pergunta, que é uma carta, veio no carta-resposta 88. Essa pessoa, ela coloca o seguinte: que acompanha o meu trabalho há alguns anos e gostaria que respondesse em uma carta-resposta. Na verdade, está sendo no programa, mas... Então, gostaria de saber sobre sua opinião... gostaria de saber sua opinião sobre a eutanásia, e que é utilizada quando o paciente está em um estado terminal, com uma doença incurável, ou seja, em sofrimento constante. Desde já, obrigado, e desculpa se a pergunta parecer boba. Não é boba, não. Acho que todas as coisas que a gente tem de questionamento, mesmo que a gente fala assim, nossa, mas se eu fizer essa pergunta, vão me achar um tolo. Não é assim que funciona, não. A gente tem que realmente se expor. E quando a gente questiona, muitas vezes as pessoas que estão por perto falam, nossa, ainda bem que ele perguntou, porque eu não tinha coragem de perguntar. Mas você querer saber o que eu acho sobre a eutanásia, que seria, na verdade, a eutanásia seria tirar a vida de uma pessoa que está em estado de sofrimento muito alto, Eu vejo esse assunto, sabe, Wendel, como uma coisa complexa de a gente responder, O que eu penso, eu sei que está muito ligado às coisas que eu sou. Então, vou te dizer o que eu penso sobre as coisas que eu faço. Eu vim durante o percurso da minha vida querendo saber mais sobre a espiritualidade. E para isso eu me investi com tudo, nos questionamentos da espiritualidade. Nisso aí já vai ter uma incoerência muito grande, inclusive com a pergunta que você está fazendo, porque você imagina que as coisas que eu fui descobrindo não batiam, com as coisas que a gente aprende nos livros, que a gente aprende nas seitas, religiões e tudo mais. Não estou dizendo que alguém está errado, estou dizendo que foram minhas descobertas pessoais e que de repente isso mudou a minha vida, a minha forma de ver o mundo. Essa forma que eu tenho de ver as coisas, ela ficou também cerceada por todas as crenças que existem à minha volta, Quando eu digo à minha volta, as pessoas que têm crenças, porque a gente fala alguma coisa e a pessoa fala, não, você está mentindo, Então, quando você faz uma pergunta dessas, vai cair exatamente no contexto do pesquisador, E aí fica difícil, fica muito difícil. Eu vi uma pessoa fazer uma entrevista na TV, e aí ela perguntou se o outro acreditava em Deus. Você acredita em Deus? E a pessoa falou, olha, eu sou um pesquisador, eu busco conhecimento através da ciência, então eu não acredito em Deus. Eu creio que quando ele falou isso, ele se colocou de forma tranquila, não se colocou de forma arrogante nem nada, mas muita gente fica revoltada, Fica muito revoltada. O mesmo quando o homem foi à Lua, que de repente... O que acontece? Ninguém acreditava porque as crenças fechadas, quando se tem uma crença fechada, não tem diálogo, Não tem diálogo nenhum. Eu penso que a tua pergunta é coerente, é uma pergunta importante. Eu também acredito que em situações críticas, onde a pessoa já não tem sentido a vida dela, que talvez pudesse ser praticada. Olha o que eu estou falando, que talvez pudesse ser praticada. Porque nós nunca temos certeza absoluta do que nós estamos fazendo, Nunca temos. Eu te falo isso
pelo seguinte: eu tenho o caso de uma pessoa que ele era um médico, né, e de repente ele entrou num estado absolutamente de desabilitação do corpo físico. Então ficou na cama, ficava respirando, né, e quem olhasse falava: esse homem tem que ir embora. Só que o que eu vou falar é coisa da minha pesquisa e do meu estudo. Não espero que ninguém entenda, né? E também não estou confrontando a ideia de ninguém. Mas ele estava ali com o corpo deitado e as consciências espirituais, por ele ser um médico e ter um entendimento da espiritualidade, mantinham o corpo dele vivo para poder pegar energia e ajudar muitas pessoas. Então você imagina, que por isso que eu estou falando para você, né? A gente fala: não, mas está sofrendo demais, nós vamos ter que praticar a eutanásia. Talvez se possa praticar a eutanásia, né? Mas eu acho que qualquer decisão nossa tem que ter um respaldo de conhecimento muito alto para a gente não cometer erros, né? Então, eu espero ter respondido a sua pergunta, né, com os cuidados que a gente tem que ter quando a gente fala da vida e da morte, né? Então, deixa eu ir em frente aqui, né? Vamos lá. Olha, isso aqui é interessante, esse comentário é bem interessante, é feito por uma pessoa conhecida, muito querida também, né? Você sabe que a gente vai fazendo o programa e acaba conhecendo as pessoas que interagem com a gente, né? Esse programa, ele não é um programa para fazer um boom, né? Porque as pessoas que procuram são pessoas que estão interessadas em coisas que são mais questionadoras, né? Que tem alguma ligação de coerência, de racionalidade. E não é assim que funciona o nosso mundo, né? Nosso mundo funciona pela euforia. Mas aí ela diz o seguinte, isso aí é do Conversas Comigo Mesmo 25, onde eu escrevi o cabide de São Pedro, né? O cabide de São Pedro é uma brincadeira, né? Eu era dessas pessoas que pensava que uma consciência avançada não se ressentia com energias emocionais. Entendia que havia um gasto energético maior, mas não que levasse ao sofrimento. Seria sofrimento físico? Fiquei com essa dúvida. Ela põe aqui: agradeço sempre, né? É a Renata. Eu aqui agradeço a você pela questão que você coloca, né? Nós ficamos realmente com a ideia de que uma consciência evoluída, ela não tem sofrimento nenhum, né? Só que a gente tem que ver o seguinte: o que eu vou relatar são coisas óbvias, né? Mas que eu não sei se todo mundo aceita. Você imagina o Chico Xavier, né? O Chico Xavier, eu tive várias vezes com ele. Aí você falava: nossa, mas ele é muito evoluído, ele não vai ter nenhum sofrimento, né? É isso que a gente pensa. Mas ele teve vários problemas físicos, né? Acontece que é tudo uma correlação de forças e de energias, né? Então uma pessoa que está mais evoluída, ela está no meio de pessoas que são muito carentes, que têm seus medos, suas raivas, suas mágoas, umas gostam, outras não gostam. Então é um bolo energético e você fica imerso nesse bolo energético. Quando você tem uma evolução maior, você vai enxergar muita coisa, né? E aí a gente acha que é o maior sucesso total, né? De repente você está num lugar e está vendo um monte de espírito, né? Você fala: não, mas não é tranquilo? A vida não funciona assim, né? A vida funciona com o material que a gente tem aqui. Se você tivesse só consciências evoluídas, tanto físicas como espirituais, estaria tudo bem. Mas você tem consciências físicas que são primitivas, que são raivosas, né? Teimosas, que têm ciúmes, raivas, e dá para desfilar uma coisa imensa, né? E você está no meio delas, e elas são físicas. E as espirituais são aquelas físicas que estavam nessa condição e que faleceram. Então, a gente quer um mundo espiritual de luz. Não, o mundo espiritual é também a continuidade do mundo físico, né? Então, uma consciência que esteja imersa nessas energias, ela vai sofrer pela impregnação no corpo físico. É assim. Eu vou dar um exemplo mais tranquilo. Quer ver? Olha, você pega uma pessoa muito inteligente, mas muito inteligente mesmo. A pessoa vê tudo, resolve tudo. Põe com uma pessoa muito primitiva, cheia de problemas, com raivas, com depressão, com tudo que você pode imaginar. Deixa eles conviverem um tempo.
Como tudo é uma questão de vasos comunicantes, o mais inteligente, ele começa a ficar mais parvo, e aquele que é mais parvo começa a ficar inteligente. Quando se trata de uma consciência evoluída, é óbvio que ela tem muito mais condições de se proteger disso, mas ela sofre as consequências. Ela não vai ficar numa situação ruim, tão ruim assim, porque ela vai saber o que fazer, mas de qualquer forma, ela sabe o que está afetando ela sabe os caminhos que ela pode tomar, ela sabe se deve continuar naquele meio, ela sabe muita coisa. Então, se existe uma impregnação física, claro que pode existir, né? Você vai trabalhando interminavelmente, porque essa é a ideia, né, de a gente fazer coisas além da distância dos braços, e quando você olhar, né, o teu corpo pode ter se ressentido, né? Você vai falar, nossa, mas que terrível. Não, o corpo se ressente, mas o espírito não, né? O espírito continua. Então, acho que isso é bom, né, a gente ter de consciência para não achar que ficar pedindo, né, porque nós somos pidões de carteirinha, e achando que a pessoa não está sendo afetada pelas nossas carências. Claro que ela está sendo afetada pelas carências. O pedido é sempre sabe, uma conexão de solicitação de energia, né? Então você vai falar, então eu estou prejudicando, mas eu peço por um santo e o santo me atende. Olha, nós podemos pensar o que a gente quiser na conveniência do que nós somos, mas a vida, tanto a física como a espiritual, ela tem uma lógica que nós temos que respeitar, senão o mundo fica desequilibrado, né? E isso nós fazemos com uma competência danada, de desequilibrar as coisas e, através das nossas mentiras pessoais e autoenganos, justificar tudo para poder ter uma vida melhor. A gente não sabe o que é uma vida melhor. Nós só sabemos o que são as nossas conveniências, né? Eu vou falando, de repente você vai falando, nossa, mas você acrescentou coisa ou falou coisas diferentes, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós vamos ter o curso de projeção astral avançada, que agora já está pertinho, né? É o curso de projeção astral avançado e chakras, né? Nesse curso, que eu acho que ele já está muito cheio de informação, acho importante que quando a gente vai fazer um trabalho como projeção astral, que a gente tenha muita bagagem para fazê-lo, né? Senão a gente começa a falar sobre projeção astral porque leu num livro, porque teve uma experiência com baixíssima lucidez, né? E nem entende de verdade que essa coisa é muito mais ampla, né? Muito mais ampla. Então este curso vai ter muita informação e depois também nesse curso vai ter o trabalho que eu venho realizando desde 1964, que é Viagens no Tempo, né? Eu devo dizer para vocês que eu tomo muito cuidado com as coisas que eu faço e falo, porque eu nunca parei de pesquisar, né? E quando você não para de pesquisar, aí a coisa, você fala, nossa, cada vez você descobre um item a mais, né? E esses itens, eles podem contradizer o que nós mesmos sabíamos, não é verdade? Então, é importante abrir a cabeça para aceitar coisas novas, porque fica muito difícil você dialogar com uma pessoa que tem a mente tubular. Olha o que eu estou falando, fica difícil você dialogar com uma pessoa que tem a mente tubular. A mente tubular se forma nas várias coisas da nossa vida. É só você ter um partido, é só você ter uma religião fechada, sabe? Tem várias coisas que nós, né? Quando você tem um time de futebol, você vai falar, puxa, mas a gente não pode ter nada disso. Eu não estou falando isso, tá? Cada um pode fazer o que quiser da sua vida. O que eu estou dizendo é que você deixa de ganhar a coisa mais preciosa do universo, que é a expansão total do conhecimento, que não tem nada a ver com as coisas que nós inventamos nessa Terra. Como é que você quer ser melhor? Se você fechar o teu pensamento numa crença, né? Então, é isso que eu tento dizer e passar, né? Aí aqui o Ricardo disse que adora esse clima de informalidade, é como se estivéssemos participando um pouco mais de perto da sua jornada. Você sabe uma coisa, Ricardo? Eu vejo que isso aqui é só um caminho, é só uma estrada. Até coloquei uma estrada, né, em vários vídeos com aquele item caminhando, né?
Eu acho que é só isso que a gente faz aqui. Você chega aqui na Terra, né? Chega sem entender nada. A gente chega cego, careca, sem dente, chega desse jeito. Aí a gente vai desenvolvendo algumas coisas. No fim das contas, nós, por tudo, né? Pelo social, pela família, sabe, por todas as coisas que estão à nossa volta, pelas possibilidades ou não que a gente tem, nós não enxergamos o que a gente precisava para aproveitar melhor, né? E chegar lá no fim e falar, olha, realmente eu fiz o máximo melhor para crescer, para ser melhor, para respeitar as pessoas, para seguir os caminhos legítimos da natureza, né? E eu acho que nós precisamos fazer isso. Então, eu procurei e procuro fazer o máximo melhor com esse corpo, né? Isso faz parte da vida da gente, né? Se você erra, você errou, tudo bem. Então agora como é que conserta o erro, né? Não fica repetindo o erro, não fica inventando desculpas para o erro, porque aí você continua a errar e justificando. Mesmo que a tua justificativa pegue, todo mundo aceite, você vai descobrir um dia que ela só atrapalhou o teu crescimento, com toda certeza, né? Melhor a gente falar, nossa, isso aqui que eu fiz não foi bom, isso aqui que aconteceu na minha vida não foi bom, né? As coisas que são gerais da nossa vida, elas têm que ser entendidas, né? Daí, aí uma pessoa coloca uma coisa que é assim, olha, agora, através dos inúmeros relatos de experiências projetivas, de encontro com falecidos, mediunidade, etc., não seríamos suficiente para comprovar a reencarnação? Não entendo, é diferente querer acreditar em um Deus e acreditar em... ele não entende como é que é diferente acreditar em um Deus e não acreditar em reencarnação, porque a gente não consegue ver os dois, né? Eu entendo perfeitamente o que você está falando. Deixa eu te dizer uma coisa, eu penso, né, que o nosso caminho, quando você acredita na espiritualidade, é não terceirizar a espiritualidade, né? Porque aí você vai ler um livro, aí aquele livro passa a ser a tua verdade, né? Aí alguém faz uma palestra, também passa a ser a tua verdade. Eu creio que a gente tem que entrar em contato direto. A forma que eu consegui entrar em contato foi através de projeções astrais lúcidas, né? Ótimo. Então, isso se tornou a minha ferramenta para poder fazer tudo que eu fiz, né? O aprendizado do mundo físico, o aprendizado do mundo espiritual, você vai fazendo e com o tempo você descobre que nós somos responsáveis por nós mesmos, nós somos responsáveis por tudo que acontece com a gente. Não tem muito jeito, né? Não fica passando para o outro a responsabilidade de fazer você melhor. Eu creio que esse é um grande erro que nós cometemos, porque nós aprendemos assim, né? E aí, como é que eu vou comprovar algumas coisas? Para falar a verdade, viu, Ricardo? Esse aqui é o Ricardo Macedo. Aconteceu o seguinte, quando eu era bem jovem, eu queria fazer experiências para mostrar para o pessoal que a projeção astral funcionava, né? E aí o que eu fiz? Eu fazia o seguinte, por exemplo, eu deitava, né, quando eu estava com pessoas, eu deitava, saía do corpo e ia encontrar alguma coisa que tinha sido escondida, né? Aí você vai falar, mas e aí, não comprovou? Olha, você não comprova. As pessoas, no momento, elas falam, como é que é isso? Como é que foi? Como é que aconteceu? Né? Eu lembro de um caso que eu já devo ter contado aqui, que eu deitei, foram esconder, eu não me recordo, acho que era uma caixa de fósforo em algum lugar, e eu estava deitado, no quarto fechado. Aí, falei, bom, já está. Aí eu fui direto no lugar e peguei. E você acha que acreditaram? Ninguém acredita. Olha, antes eu fazia um esforço para produzir projeções astrais das pessoas. E aí você descobre que a pessoa teve uma experiência de projeção astral, mas é só isso que ela teve. Ela não consegue continuar, entendeu? Ela não consegue continuar. Isso, para mim, é muito triste. É uma coisa triste. Nós não conseguimos evoluir porque nós estamos fechados
no casulo da nossa falta de abertismo para tudo aquilo que está à nossa volta, né? Então, agora imagina que você vai... Olha só, você falou que provar a existência de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa engraçada com relação a isso. Quando a gente faz um pedido para Deus, o que você acha dos teus parentes que gostam de você te atenderem e você colocar isso para Deus, né? Imagina. Esse mundo é muito cheio de itens, né? Aí você fala, olha, pelo amor de Deus, Senhor, me ajude, eu quero arrumar um emprego. E aí as consciências que estão perto de você, né, de repente elas providenciam para que apareça através da intuição, de um encaminhamento, de alguém que pode te procurar, né? Aí você fala, nossa, arrumei um emprego, obrigado, meu Deus. Você está agradecendo para Deus, mas você teria que agradecer para a turma da tua família que estava lá preocupada com você. Por isso que eu digo que algumas coisas nós temos que ter o espaço, né, para o erro. A gente dá umas erradas e nem percebe, né? Então, aí agora tem uma questão colocada aqui que eu acho bem interessante. Antes de eu responder essa questão, vou falar uma coisa. Eu, na minha busca espiritual, eu nunca tive limite, né, de falar assim, você não pode ir em tal lugar. Não, eu vou e vejo que de repente tem alguma coisa que eu vou aprender lá, né? Eu procurava respostas e de repente num lugar que você imagina que não vai ter, você encontra, né? Você fala, mas como? Sim, aí você procura numa ordem religiosa, né? Aí você fala, puxa, eu não consegui me convencer. Aí você vai numa tribo indígena. Aí quando você vê os índios fazendo determinadas coisas, você fala, nossa, isso aí me convenceu. Eu contei já alguns casos sobre situações da relação de índios e caboclos da Amazônia, que você fala assim, mas como é possível? Sim, como é possível? Então tem coisas que nós não sabemos, né? E aí eu batendo de porta em porta, fiz de tudo que se pode imaginar, né? Passei por ordens, passei por seitas. Teve uma coisa que eu acabei praticando um pouco mais e depois incorporei à minha vida, que é o yoga, né? Então eu pratico a respiração yoga sempre, mas isso porque meu pai era um yoga, né? Então é isso, né? Mas meu pai era da Ordem Rosa Cruz também. Aí eu entrei na Ordem Rosa Cruz. Se eu for falando tudo o que aconteceu, você vai falar assim, mas você foi na pista do teu pai? Meu pai foi maçom. Eu ia, meu filho, maçonaria, meu filho, Ordem Rosa Cruz, meu filho, Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento. E eu indo. Você vai adquirindo um monte de conhecimento, vendo o que te responde e o que não. Eu fui todo quanto é igreja e depois eu descobri, né, que era melhor eu fundar um local onde as pessoas tivessem todo o espaço do mundo, mas que pudessem, ao invés de terceirizar o conhecimento, simplesmente buscá-lo de forma séria e mudando o próprio comportamento, para a gente não ficar errando e achando que a espiritualidade vai salvar a gente, né? Então, quando você fala assim, gostaria de saber a sua opinião sobre o karma, você acredita que reencarnarmos para corrigir? Você acredita que reencarnamos para corrigir erros do passado? Olha, eu penso o seguinte, nós nos encontramos com o que nós somos o tempo todo, né? Eu vejo que as pessoas acreditam e querem acreditar, com toda razão, pelo que elas aprenderam, que você comete alguma coisa numa vida e aí na outra você vem resgatar ou pagar. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que você continua a ser o que você era. Só isso. Para mim é a coisa mais lógica que existe, por todas as experiências que eu tive, né? Não só experiências através de projeção astral, de clarividência, da relação com as pessoas, com o mundo. Você vai aprendendo. Aí você vê, olha, tem algumas coisas que foram colocadas para que a gente tivesse uma noção de como funciona. Mas eu, sinceramente, vejo que você sempre se encontra com o que você é. Não dá para você morrer e do outro lado você ficar tranquilo, quando você voltar você vai pagar. Não, você faleceu. Você vai para o outro lado com toda a turma daquilo que você fez. Aí você vai me dizer, mas você sofre?
não é assim que funciona também. O sofrimento de cada um é diferente. Se a pessoa é muito ruim, imagina uma pessoa que faz um monte de barbaridade. Quando ela morre, ela vai estar no meio de gente igual a ela, concorda? Você fala, mas ela vai estar sofrendo? Olha, pode ser que não. Pode ser que ela esteja com a turma dela. Por isso que eu digo que nós temos que evoluir para enxergar mais. Porque senão você não enxerga, né? Aí você faz um monte de coisa errada, quando chega lá do outro lado, o que você encontra é a tua turma. Ou você sofre de uma depressão severa, quando você chega do outro lado, você está com a turma dos depressivos. Você sofre, de repente a pessoa já sofria aqui. Quando ela vai para lá, ela continua sofrendo a mesma coisa. Então tem muitas variáveis para a gente entender, e eu vejo que o karma é uma forma de dizer para as pessoas, isso é meu ponto de vista, você sempre se encontra com o que você é. Eu espero que, né? Eu espero, na verdade, quando eu falo, eu sei que não dá, tem uma coisa que a gente sempre consegue passar para as pessoas, que é a emoção. Emoção, todo mundo entende. Agora, sentimento é outra história, né? Sentimento é um espaço muito diferente, né? Sentir é assim, eu acho que é o momento máximo de um ser humano na relação com as coisas, né? E você vai poder ver isso em qualquer atividade que a pessoa tenha, né? Qualquer atividade que a pessoa tenha. Por quê? Olha, se você pratica arte, você vai perceber que você pratica e de repente o que acontece? Alguém faz melhor que você. Aí você vai falar, como ela pode fazer melhor do que eu? Como ela pode olhar uma paisagem e retratar aquilo com mais... É uma pessoa que vem se dedicando àquilo, é uma pessoa que consegue sentir o ambiente, né? Eu até falei isso numa palestra, né? Porque algumas pessoas que me cercam são pessoas que pintam ou que praticam tatuagem, mas que são gente que pratica também escultura, né? O pessoal vai fazendo um monte de coisa e eu fico olhando ali e aprendendo, porque nada como você tentar perceber a forma que o outro enxerga o mundo para fazer as coisas boas que ela faz, né? E até falei numa palestra para uma das pessoas que estava lá, porque ele fez um quadro, né? E aí quando eu olhei o quadro, eu falei, mas como é que essa pessoa conseguiu fazer uma coisa assim? Eu achei sensacional, né? Ele conseguiu pegar detalhes de coisas que não é muito fácil de pegar. E aí quando eu estava na palestra, ele estava lá e eu falei isso para ele, né? E ele foi dar uma palestra no SECA. Eu falei, por que você não dá uma palestra para a gente sobre arte? E a palestra dele foi maravilhosa, né? Ele começou a falar sobre cada pintor, sobre essas coisas todas. Eu falei, puxa, nós estamos devagar mesmo, né? Estamos devagar, quase parando, e essas coisas de sensibilidade do sentimento ainda é um passo que nós vamos ter que dar, né? Eu vou fazer um parênteses aqui e dizer para vocês como é que eu vejo essa coisa do sentimento, tá? Como nós vamos ter o curso de projeção astral avançado e eu vou falar sobre chakras, né? Eu acho que é uma boa ideia a gente entender os chakras de uma forma mais ampla, né? Eu vejo assim. Os nossos chakras, eles são núcleos de energia, de captação e de exteriorização de energia, né? Nosso corpo é cheio de chakras, tem chakras maiores e menores, né? Mas eles também são leitores de alta qualidade das energias do ambiente. Como os chakras mais emocionais, que são os abaixo do chakra cardíaco, são reativos, eles têm um nível de percepção. Aqueles que estão acima do chakra cardíaco têm outro padrão de percepção. Os de baixo, né, que são os reativos, a percepção deles é de energias mais densas, sabe? Daquelas energias que são meio tranqueirosas. Você vai falar, nossa, mas isso é bom? Olha, todo chakra produz prazer. O chakra, ele é um captador e exteriorizador. Se a pessoa tiver com a consciência no chakra básico, ela vai sentir prazer em um monte de coisas terrenas. Vai ser um sucesso total. Vai ser um sucesso total, ela perdeu o controle. Vai ser um sucesso total, ela de repente
ser agressiva, sucesso total ela ser passiva, sucesso total ela ter ciúme. Você vai falar, não, mas eu não gosto disso. Não, você não gosta, essa é a sua expressão lógica e racional. Lá dentro você gosta, senão você não faria, entendeu? A pessoa fica com ciúme, fica irada, essa energia dá prazer para ela. Essa energia identifica ela. Essa energia dá o contorno da vida dela. Aí ela vai se exacerbando no ciúme, na raiva. Você vai falar, mas isso pode mudar? Sim, pode mudar. Normalmente isso vai mudando com a idade, né? Mas o sofrimento não muda, tá? Vai falar, como o sofrimento não muda? Não. Nós estamos na parte reativa do ser. Né? Não é as energias são impulsos, elas não são lineares. Aí quando você passa para a parte de cima, aí é a parte do sentimento. Então você tem a parte de baixo, emoção, a parte de cima, sentimento, certo? Quando você passa para a parte de cima, e você vai me perguntar, como eu já recebi essas perguntas aqui, assim, ô Moisés, como é que eu passo para a parte de cima? Ou como é que eu subo o chakra? Acho que inclusive tem uma pergunta aqui que eu vou responder daqui a pouco. A gente acha que é só fazer um exercício, fazer uma técnica. Nós não funcionamos assim. Se você imaginar que nós viemos há centenas de anos ou de séculos, né, fazendo a mesma coisa, sendo do mesmo jeito e sem aprender nem o que é evolução. O pessoal fala de evolução, fala de um monte de coisa, mas ninguém pratica nada, né? A gente acha que ser bonzinho, e nem o conceito correto do que é bom a gente sabe, que ele está evoluindo, né? A gente acha que está evoluindo quando você chega para uma pessoa e dá um dinheiro porque ela está precisando, ou atravessa uma senhora numa rua, né, um idoso. Isso não tem nada a ver com bondade, isso tem a ver com obrigação, do meu ponto de vista, né? Mas a gente quer receber em troca. Então, essa é a nossa parte reativa. A nossa parte de sentimento, ela funciona em outro espaço. A tua percepção é maior. Você consegue produzir coisas que são de um refinamento também maior. A tua energia é muito mais estável. Você não responde ao ambiente através de pulsos, não é? Porque se a pessoa te xingar, você já responde, já agride, já sai. É assim que nós estamos funcionando. De repente, quando você fala, mas se a pessoa tiver sentimento, provavelmente, se ela estiver acima do chakra cardíaco, ela vai ficar olhando para você, né? E só isso. Não vai ter muito o que ela fazer, porque ela vai reconhecer o que você está fazendo. Ela não tem nada a ver com o que você está fazendo. Quando a gente reage, é porque a gente tem a ver com o que o outro está fazendo. Anota aí. Quando nós reagimos, é porque nós temos a ver com o que o outro está fazendo. Tristeza total, né? Aliás, eu falei isso aqui, mas eu pensei, tristeza não tem fim, né? E felicidade, quando a gente conhecer, também não. Mas deixa eu ir aqui para a próxima questão, que é... Olha só. No YouTube, Gestão de Si, o que é? Krishnamurti, em um desses vídeos, ele refuta, nega ser filósofo. Filósofo só patina nos problemas e não mostra a solução. Eu não entendi o que você quis dizer, eu peço desculpas, né? Realmente eu não sei. Eu creio que o Krishnamurti, ele seguiu um caminho, né? É um caminho de conhecimento, de busca. Se você me perguntar se eu acho que ele tem erros, eu acho que todos nós temos erros e acertos. Mas eu penso também que ele deve ter trazido alguns benefícios para a humanidade com o pensamento dele, né? Então, não dá para a gente querer que uma pessoa seja 100%, né? As pessoas estão se esforçando para fazer o máximo melhor. Esse máximo melhor pode ser, para nós, 60%, 70%, né? É assim que nós funcionamos. Nós queremos as coisas no formato do que a gente acredita que deve ser. Se você falar para mim, como é que é isso? Eu vou contar uma coisa aqui que vai ser interessante. Bom, as pessoas que me conhecem sabem que eu procuro fazer a minha vida através do trabalho, da espiritualidade, né? E o que eu posso fazer, eu faço, mesmo, né, tendo a situação física um pouco restrita, eu faço. Aí, um dia, eu
estava muito sol e tudo, eu coloquei um óculos escuro. É um óculos que eu tenho que coloca em cima desse óculos. Quando a pessoa viu, falou, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Eu falei, não pode fazer o quê? Não, você não pode usar óculos escuro. Eu falei, mas por que eu não posso? Né? Ele falou, não, porque você fica diferente, você não fica com aquela cara de de uma pessoa séria, de um guru. Eu falei, tá certo, você acha que eu, com óculos escuros, não fico do jeito que você acredita que eu deveria ser, sério, e essa coisa toda? Ele falou, é isso mesmo. Aí eu falei, tá bom, talvez você tenha razão, né? Eu só não vou tirar o óculos agora porque o sol está pegando na minha visão, mas talvez você tenha razão. Eu vou pensar sobre o que você me falou, né? Aí falou, então tá bom. Agora imagina, né, que você, quando você vira alguma coisa que é um referencial, você não pode se mexer muito, senão você se lascou, não é verdade? O Chico Xavier não podia se mexer muito, não, porque ele tinha que fazer tudo do jeito que ele disse que ia fazer. Então, quando você faz alguma coisa diferente, o mundo inteiro vem em cima de você. Você não pode fazer essas coisas. Daí, nós temos que ver que, quando a gente está falando do Krishnamurti, nós estamos falando de uma pessoa que está nesse mundo físico, com dificuldades, né? Com as coisas todas que ele teve que passar e vencer, com os erros que ele cometeu, né? Tem detalhes da vida dele que a pessoa fala, puxa, eu não acredito que ele fez isso. A gente vai vivendo nesse mundo e procurando produzir o máximo melhor de coisas positivas para nós e para todos que estão à nossa volta, né? É isso que a gente tem que fazer. Eu acredito que nesse mundo, você fazendo tudo que você puder, já vai ser um grande benefício para todos. Mas para o bem, fazer coisas para o bem, fazer coisas para o mal não dá, né? Então, eu não entendi direito a pergunta que você fez, fiz um comentário sobre o Krishnamurti, eu li bastante coisa sobre ele, né? Eu gostava de aprender sobre tudo, o Krishnamurti estava lá no caminho, eu falei, deixa eu ler, que eu quero ver o que ele pensa. Eu acho que é uma boa ideia todas as pessoas lerem de tudo, né? Senão você fala, não, só vou ler esse tipo de coisa, você vai ficar no pequeno, né? Nós temos que sair disso, né? Bom, deixa eu voltar aqui para outra questão. Essa daqui, todo mundo gosta desse tipo de pergunta, né? Olá, você poderia me responder se é possível eu encontrar um parente falecido com a técnica de projeção astral? Projeção astral não é uma técnica, tá? Primeira coisa. É outra, sabe? É uma expansão de trabalho, é um caminho, né? É um caminho de busca para todos nós. Então nós temos que entender isso. Eu acho que não é assim, você pratica uma técnica e você já faz projeção astral. Se você precisar praticar uma técnica para fazer projeção astral e continuar no caminho, provavelmente, se você tiver continuidade, persistência, você vai conseguir chegar no nível bom, né? Através de uma técnica. Mas praticar uma técnica para dizer, olha, eu fiz projeção astral, ou dizer, eu tenho uma técnica infalível para projeção astral, no mundo que todo mundo é diferente, aí é dureza, né? Então, deixa eu ver aqui. Aí você fala técnica, se é possível encontrar um parente falecido, né? Se isso for possível, seria mais fácil eu encontrar uma pessoa que tinha conhecimentos gnósticos, como é o caso desse parente meu que faleceu há 8 dias? Olha, nós não podemos confundir ter com ser. Ter um conhecimento não significa ser o conhecimento, entendeu? Essa é uma coisa. Aí você coloca assim, você poderia encontrar qualquer consciência, né, através da projeção astral. Você vai perceber que algumas é mais fácil de encontrar e outras mais difíceis. Mas tudo depende também do seu nível de consciência, da sua evolução, né? Senão você não encontra. Se, por exemplo, a pessoa que está querendo encontrar, ela está no nível muito baixo, você não consegue se conectar a ela. Se ela estiver no nível muito alto, aí piorou. Aí você vai falar o que é nível alto e o que é nível baixo.
é a consciência, o nível de consciência da pessoa. Imagina, você pegar uma consciência que matou não sei quantas pessoas, né? E de repente você fala, quero conversar com ela. Você não vai conseguir. O nível que ela está é um nível que pode ser diferente do seu. Ou então, quero conversar com uma consciência super evoluída, vou lá conversar. Não, ela pode estar muito fora do alcance da sua percepção e do que você é, né? Por isso que eu sempre estou falando que se a gente quiser se comunicar com alguém, nós vamos ter que chegar no mesmo nível daquele alguém, né? Quando eu digo alguém, é consciência, tanto física quanto espiritual. Então a gente pede para consciências superiores, sabe o que acontece? Fica aquela ideia, que é uma ideia já de muitos séculos, que existe o céu e existe o inferno, né? Que as consciências superiores, elas estão para o lado de cima, as consciências inferiores estão para o lado de baixo. Não funciona desse jeito, não. Não existe essa coisa. Isso aqui é uma coisa de dimensões, né? E quando se fala de dimensões, você vai ter dimensões que são muito mais densas e dimensões que são mais sutis, né? Então, depende do local da dimensão que você tiver, que tem muito a ver com o teu nível de consciência, você não vai conseguir se comunicar com ninguém, né? Tem uma coisa que acontece que eu acho que a gente pode entender bem. Se você tiver um link muito grande com a pessoa aqui na Terra, de repente você consegue conectá-la. Depende do link que você tinha com essa pessoa, né? Da tua relação de interação com ela, aí pode ser que você consiga falar, né? Mas isso é bom você saber que se você conseguir realizar uma projeção astral, a possibilidade de você localizar uma pessoa assim só acontece quando ela estiver no mesmo nível que você. Ok. Que você se assinou como Nego Rock, né? Então está respondido, Nego Rock. Eu vou respondendo. Deixa eu ver. Olha só. Isso aqui é interessante, né? Porque amigo, você falou que a permanência dos animais na casa depois do desencarne depende de algumas coisas. Você poderia falar sobre isso? Gostaria muito também de saber se eu creio que se a linha evolutiva é diferente, né? Você sabe que tem uma coisa que nós acreditamos, porque isso é meu ponto de vista. Peço desculpa se estiver errado, e se alguém lá na frente me provar que eu estou errado, eu vou pedir de novo desculpa, eu vou mudar meu pensamento. Mas a gente tem a ideia que nós evoluímos através dos animais. Então um dia você foi um animal, depois você vai ser outro, depois outro, até que você chega a ser um ser humano. Eu não vejo desse jeito. Eu vejo que existem muitas linhas de vida. Então, se você pegar um ser humano, ele tem uma linha de vida. Se você pegar um gato, ele tem a linha de vida dele. Se pegar um cãozinho, ele tem a linha... Sabe? Uma lagartixa tem a linha de vida dela. A planta tem uma linha de vida também diferente. Então, são linhas de vida, né? São percursos feitos, e eu vou mais além. Eu considero que nós somos apenas uma experiência. Com todo o erro que eu possa cometer, mas eu acredito que nós somos uma experiência. Daí, quando você pergunta sobre os animais, talvez porque eu tenha relatado que eu tinha uma cadelinha chamada Laila, né? E creio que Laila em hebraico significa noite, e a Laila era um cãozinho que a gente ficava ali junto e tudo. Eu confesso que muitas vezes eu não dei a atenção devida aos animais, eu confesso isso, né? E aí eu fui verificando o quão errado eu estava e comecei a dar muita atenção, né? Cuidar mesmo e me preocupar de uma forma cada vez maior, né? E a Laila morreu. Ela já era um cãozinho que estava na meia-idade, né? Mas ela teve um problema e morreu. O veterinário falou que não tinha condições, né? Só que aí, quando eu ia chegando em casa, o espírito da Laila estava andando ali, né? E como ela vinha me receber quando eu vinha andando, da mesma forma o espírito vinha naquele pique todo, né? Do mesmo jeito. E era a coisa mais engraçada do mundo, eu estender a mão para ela, ninguém está vendo o que eu estava vendo, né? Isso é interessante. Mas
os animais eles podem ficar por um tempo na casa da gente, né? Podem. Você vai falar, podem ou estão sempre? Podem, né? Depende do nível de afetividade que você tem com o animal. Então, isso que você está colocando aqui é interessante, porque várias pessoas que me procuram entraram em luto por conta da morte de um animal, né? E a gente tem que saber que eles são uma linha de vida diferente, que eles têm um percurso, né? Sabe, o percurso de vida de um animal é diferente de um ser humano, né? Tem animais que têm mais tempo de vida, outros que têm menos. Mas para a gente não ficar pegado e atrapalhando o que está acontecendo. Então, bom, eu falei isso da Laila, né? Eu contei isso da Laila. Aí, há pouco tempo, morreu a Tuti. Eu vou até fazer um vídeo sobre a Tuti, porque ela foi um cãozinho muito especial. Todos os animais são especiais, né? Então, só para responder aqui para o Newton, né, Newton? Às vezes os animais ficam em casa, outras vezes não, vai depender do teu nível de relacionamento com eles, né? Pode ser que você não goste dele, pode ser que você goste, mas a afetividade também ela tem limite, tá? A gente não pode humanizar os animais, porque se você fizer isso, ele não consegue ficar perto de você. Eu sempre estou falando isso e as pessoas podem achar, mas esse é mentiroso. Não, você quer ver? Eu vou dar um exemplo que foi conversado até com um amigo há pouco tempo. Você pega um cachorrinho, dá um banho nele e passa perfume. Aí o cachorro vai lá e se suja todinho no barro. Mas você fala, puxa, mas eu dei um banho para ele ficar limpinho. Não, você perfumou um cachorro e com o fato que ele tem um sofrimento com aquele cheiro que ele tem que se sujar todo. Ele tem que voltar ao cheiro do que ele é. Por isso que eu digo, nós não devemos humanizar os animais. Você pode tratar bem, dar comida para ele, né? Ser afetivo, mas sem o exagero das nossas carências, né? Então, aí ele vai provavelmente ficar mais próximo de você. E a Tuti, ela foi embora há pouco tempo, mas 3 semanas, né? 3 semanas. E eu estava com ela já estava fraquinha, sabe, com alguma dificuldade. A gente dava comida para ela, ela comia com dificuldade. Ela gostava de comer banana, que era uma coisa incrível. E eu me lembro também que ela gostava de mexerica, né? Essa é outra coisa engraçada. Então, quando eu ia pegar mexerica em São Damião ou na minha casa, né, que eu morei numa casa que tinha mexeriqueira, ela vinha correndo, aí eu dava mexerica para ela. É óbvio que numa situação dessa você cria uma afetividade, né? Com toda certeza, nós criamos uma relação de afetividade, que eu acho também que deve ser com tudo que está à nossa volta, né? Não pode começar a falar gosto disso e não gosto daquilo, né? Isso, nós seres humanos fazemos isso sempre. E olha, o que eu estou falando, as pessoas podem estar ouvindo, mas com certeza elas vão continuar fazendo, porque não é muito fácil a gente mudar só porque ouviu alguém falar algo. Não é muito fácil, né? Daí, eu creio que a nossa vida ela tem que ter o sentido, né, do compartilhamento, né, do crescimento, da felicidade, né? Eu acho que nós temos que aprender isso. Ô Nilton, espero ter respondido. Se eu não te respondi, você pergunta de novo. Eu sempre tomo muito cuidado quando eu vou falar sobre uma coisa, porque assim, como eu acabei fazendo um caminho muito diferente, né? Eu digo diferente daquilo que a gente aprendeu, né? Aí eu fui ficando pensando, nossa, eu falo isso aqui, a pessoa me olha feio. Eu falo isso aqui, a pessoa... Eu falei, é melhor eu começar a fazer um caminho diferente, né? Fazer eu continuar sendo um pesquisador que eu sou, né? Mas falar o mínimo possível, porque senão você vai ter problema, né? Não tem muito jeito. O que nós somos, né, é uma coisa que eu considero que nós somos maquiados pelo tempo, né? Nós somos maquiados pelo tempo. Nós fomos trabalhando e
fazendo as nossas conveniências, chega um ponto que você fala, meu Deus do céu, isso que eu estou fazendo é certo. De tanto se repetir, você acha que está certo. E a coisa que é natural da vida, o aprendizado que está à sua disposição o tempo todo, você nem vê. O ser humano não enxerga quando ele está trabalhando. O ser humano não enxerga quando ele está fazendo qualquer coisa. Para que ele enxergue, ele tem que estar aberto ao universo. Pode ter certeza. Nesse momento, é um momento interno dele da melhor receptividade de tudo, né? Então, isso é fantástico para mim, né? Bom, deixa eu ver aqui. Aqui, olha, carta-resposta 55 do chakra umbilical ao cardíaco. É um baita pulo, viu? Boa noite, Moisés, como vai? É a Clarice que mandou isso. Clarice, pessoa querida, tá? Quando a consciência consegue passar de um chakra para o outro, eu vou tentar entender o que você está falando, tá? A leitura do chakra inferior se torna mais sutil. Isso ajuda a se manter no nível que já conseguiu chegar? Olha, deixa eu te falar o que acontece. Eu espero conseguir explicar direitinho, né? Mas vamos supor que você está no chakra basicão da vida. Chakra básico. Falei basicão porque eu falei, mas aí você fala, não, eu vou me esforçar muito e eu vou crescer. Eu vou crescer, eu não vou ficar com todas as dificuldades que o chakra tem. Você vai falar, mas ele só tem dificuldades? Não, ele tem coisas boas, mas tem as coisas que não são muito boas. A coisa boa é que ele pode produzir um nascimento, né? Nós nascemos através do chakra básico. Ele pode produzir coisas que são boas, dependendo do que nós pensamos. Mas se a sua consciência estiver só no chakra básico, de repente você resolve, não, eu vou crescer porque assisti um monte de coisas, aprendi um monte de coisa, quero crescer, e quero crescer, e quero crescer. Está ótimo. Aí você começa a fazer um esforço. O nosso chakra, ele tem o giro horário, né? Está ótimo. Esse giro que ele tem é feito nas várias frequências que existem no chakra, né? Então você está lá e ele está nos vários tipos de energia que existem. Ele vai fazendo isso. Ele tem uma parte que a energia se liga aos chakras inferiores e uma parte que se liga aos chakras superiores. Para que você passe para o próximo chakra, você tem que chegar nele na última frequência. Você vai falar, como é isso? Talvez seja a forma fácil de a gente entender. Quando eu era garoto, você tinha que aprender a tabuada, né? Sabe? Então você ia aprendendo a tabuada. Então imagina que quando você vai aprender, você está no primeiro raio do chakra básico. Depois que você decorou toda a tabuada, você está no último raio do chakra. Você vai falar, é assim? Estou explicando de uma forma simples, né? Mas é um aprendizado e é uma mudança de comportamento, tá? Não é só falar, não, eu estou estudando, eu sei muito. Não. Ter conhecimento, está cheio de gente que é repetidor e repete conhecimento. E às vezes com uma lábia fantástica que você vai acreditar. Mas a nossa realidade é que nós temos que ser, né? Aí vamos lá, aí você já aprendeu a tabuada e agora você fala, não, agora eu vou para cálculos mais complexos, né? E aí você está no chakra esplênico, que seria o próximo nível de consciência. Quando você chega nesse esplênico, você continua trabalhando com o chakra básico, só que as energias que você está trabalhando já são de um outro nível. Então, coisas que você fazia, você já não sente mais necessidade de fazer. Aí eu posso dar um exemplo. Como a gente mudou de chakra, você tinha um monte de amigos quando você estava no chakra básico. Quando você muda de consciência para o chakra esplênico, aí você não consegue muito conversar com esses amigos. A conversa fica meio difícil. Você já está no outro nível, entendeu? Você fala, nossa, então eu estou me distanciando. A evolução tem a sua parte boa e as suas dificuldades, né? Se é que são dificuldades. De repente, quando você encontra um amigo que você conheceu ele há 5 anos atrás, você fala, nossa, nós não temos nada a ver. Porque você continuou aprendendo, continuou evoluindo, né? É isso aí. Então, aí você continua se esforçando, né? E vai para o chakra umbilical.
Ele fala, nossa, e agora? Não, cada um deles tem um tipo de comportamento. Se você chegar no umbilical, você vai ter determinadas características que são diferentes do que você tinha no chakra básico. Então, se você estiver no chakra laríngeo, você vai ter características muito diferentes. Você vai falar, mas eu não vou poder fazer as coisas que eu fazia antes. Não, muitas das coisas que você fazia antes, você vai poder fazer. A questão toda, que é uma questão que a gente precisa entender, é que a forma que você vê o mundo é outra, né? Você não vê do mesmo jeito. E isso, para mim, é uma coisa absolutamente fantástica, né? Você evolui, vai se modificando, vai se transformando. A ideia é ser uma pessoa cada vez melhor. E não pense que lá no fim, quando você chegar no chakra coronário, o pessoal fala, oh, estão te esperando aqui, olha uma taça, você chegou no pódio. Não funciona assim, não. Conforme você vai evoluindo, as atividades que você fazia com um chakra vão deixando de ser, não é mais aquela coisa que você queria fazer, entendeu? Então, aí você vai subindo, né? E chegou no chakra coronário, você é um Buda, né? Você já é alguém, uma consciência avançada que vai produzir conhecimento e felicidade para todos que estão à sua volta. Mas a sua questão é se o chakra inferior se torna mais sutil. Olha, o chakra continua do jeito que ele é, só que agora ele tem todas as faixas de energia funcionando. Você passa para o próximo e vai acontecer a mesma coisa, né? Eu penso que esse conhecimento, Clarice, ele importa muito, sabe? Importa muito. Agora, falando com você, eu fui virar aqui o telefone aqui, que eu estou lendo tudo no telefone. Aí estava escrito assim, tenha coragem, mude a sua vida, né? E aí a Ana falou assim, valiosas palavras. Eu vejo que mudar a nossa vida é um esforço, uma trabalheira, mas que vale a pena. Também penso que nós devemos procurar coisas que sejam de esclarecimento e não de consolação. Vou repetir. Penso que nós devemos procurar coisas que sejam de esclarecimento e não de consolação. Daí, nós temos o curso de projeção astral avançado. Agora, esse mês, você se inscreve no sec@centrodeestudos.org e vem com a gente para todos nós crescermos juntos. Obrigado e até o próximo programa.